Olá, queridos amigos, tudo bem? Como estão os estudos? Hoje vamos entrar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade a essas palavras maravilhosas aqui, esses ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus e codificados aqui no Evangelho segundo o Espiritismo através de Allan Kardec. Hoje, como eu falei, vamos para o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Lembrando sempre da importância de fazer a nossa prece e a leitura de harmonização antes do estudo, para que possamos estar imersos nas melhores vibrações, receber as intuições necessárias. Agradecendo a presença de vocês aqui comigo virtualmente, agradecendo ao Mestre Jesus e aos nossos benfeitores espirituais por esse momento, por essa ajuda, por essas intuições e aprendizados recebidos. Então, pessoal, o capítulo 3 vai falar pra gente das muitas moradas na casa de meu pai. E o que será que são essas moradas? Será que são casas? Será que são prédios que estão dispostos em algum lugar da Terra, em algum lugar do planeta? Onde estão essas moradas e o que são essas moradas? Quando a gente está diante do Evangelho, quando a gente está diante das palavras de Jesus, existem algumas interpretações e principalmente aquela interpretação que vai tocar o nosso coração. Eu não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês leem um livro, assistem um filme, em momentos diferentes da vida, aquilo cai de forma diferente. O entendimento é outro dependendo do nosso estado emocional. E esse trecho, Há muitas moradas na casa de meu pai, vamos entender que ele está relacionado não com uma casa exatamente, ou com um espaço circunscrito, mas com o nosso estado íntimo. E para ajudar nesse entendimento, podemos pensar naquele lugar que você foi com alguém e que a pessoa adorou e você não gostou, ou vice-versa. Ou aquele exemplo clássico de que uma pessoa gosta da praia e outro gosta da serra. Um gosta do lugar frio e o outro gosta do lugar quente. Reparem que o lugar é o mesmo, mas dependendo de como cada um se sente ali naquele lugar, a percepção será diferente. Esse exemplo de gostar de serra, de praia, de frio, de calor, de cidade, do campo, se a gente traz para o campo material, ele pode ter a ver com atrativos, com desejos, né? Então assim, eu gosto mais da praia porque eu gosto mais de ficar bronzeada, eu gosto mais do contato com o mar, com a areia. Eu já gosto de serra porque eu gosto mais de estar perto de cachoeira. Enfim, pessoal, os exemplos são inúmeros e cada um aí vai se sintonizar com aquilo que gosta mais. Quando falamos dessas moradas da casa do Pai, já precisamos ter o entendimento desse estado íntimo em que nós, como espíritos, nos encontramos. Então, é o nosso estado vibracional. E entender que é a partir desse estado vibracional que vamos para determinada casa, que vamos para determinada sintonia. Ou é a partir da nossa vibração e da nossa sintonia que vamos nos sentir de determinada forma numa determinada esfera. E aí eu sempre falo aqui dos livros do André Luiz, porque eles realmente trazem de uma forma muito clara essa imagem. O início do livro Nosso Lar, e também quem preferir o vídeo, né, o filme Nosso Lar, a gente percebe o André Luiz, assim que ele desencarna, ele vai para uma região conhecida como umbral. E ali ele fica durante muito tempo tendo contato com aquelas outras formas ali que compartilham daquelas vibrações, que compartilham daqueles pensamentos, até o momento que ele decide pedir ajuda. Essa hora é muito bonita do livro e do filme também. Então é o momento que ele decide pedir ajuda e ele é resgatado e é retirado dessa zona conhecida como umbral, a zona umbralina. Então ele vai sendo levado para o nosso lar, que é outra esfera espiritual. E por aí então a gente consegue entender bem essa mudança de lugar, essa mudança de esfera, essa mudança de vibração. E tem um outro aspecto também que é bem interessante, levando para essa analogia da casa, da morada,
Imaginemos duas pessoas que querem viver juntas, querem compartilhar ali os momentos da vida. Querem dividir uma casa, um apartamento, só que um quer aceitar morar com o outro, mas o outro não necessariamente quer aceitar morar com ele. Dividir a casa, dividir as obrigações. Então, a gente percebe que para acontecer essa coisa do morar junto, é preciso que as duas pessoas envolvidas queiram dividir essa moradia. E aí é que a gente pode pensar, falamos tanto em querer ser ajudados, pedimos essa ajuda, rogamos por essa ajuda, mas será que estamos preparados para deixar que Jesus more conosco? Porque essa é a questão. Lembra das duas pessoas? Agora a gente está falando de uma relação mais íntima, nossa com Jesus. Jesus quer morar conosco, Ele quer partilhar da nossa casa, Ele quer frequentar o nosso apartamento. Mas será que estamos deixando que Ele entre na nossa casa? E o que significa Ele entrar na nossa casa? Significa aceitar Jesus. Uma frase que às vezes parece bem clichê e bem superficial, e ela será de fato se não pudermos compreender o verdadeiro significado dessa expressão. Então, quando falamos em aceitar Jesus, em deixar Jesus entrar na nossa casa, é perdoar, é conseguir amar, é conseguir dar a outra face, é conseguir apaziguar aqueles que estão perto de nós e que por algum motivo estão ainda na raiva. E claro que para a gente fazer isso com o outro, precisamos fazer um trabalho intenso em nós mesmos, para que possamos pacificar os nossos corações, para que assim possamos pacificar o coração alheio. Então esse capítulo que vai falar sobre as muitas moradas na casa de meu pai, ele vai tratar disso, vai tratar sobre esses estados vibracionais desses espíritos, das almas, né, que até o item 2 vai falar disso, diferentes estados da alma na erraticidade, e vai abordar muito essa questão da morada no sentido espiritual e de como podemos acessar as diferentes moradas através da nossa evolução moral, do nosso processo espiritual. E no vídeo de hoje vamos falar apenas do item 1, porque é como eu sempre falo aqui, nós vamos devagarinho para que esse aprendizado ele possa acontecer da melhor forma, para que você possa ter esse tempo de estudando, de vendo pedacinho por pedacinho, ficando aí com essa uma semana de intervalo para que esse estudo possa ser realizado. Esse item 1, ele é um trecho do Evangelho de João. É muito bonito porque ele está relacionado com aquele momento que Jesus já sabia o que iria acontecer com ele, já sabia da crucificação e preparou os seus discípulos para que eles continuassem o seu trabalho após a crucificação de Jesus. E o que a gente leva para a nossa vida? É uma questão de perceber, é uma questão da gente perceber como que as coisas acontecem no nosso dia a dia. Quanto mais a nossa sensibilidade vai ficando apurada, e aí a importância da meditação e a importância do autoconhecimento, que é para a gente se desligar da correria do dia a dia e conseguir perceber os detalhes do nosso cotidiano, né? Conforme a gente vai apurando, esse é um bom termo, apurando essa percepção, a nossa visão ela vai ampliando, e aí a gente vai percebendo que antes que algo aconteça, já vamos sendo preparados para aquilo. E essa é uma das explicações para muitas coisas que acontecem na nossa vida e a gente não entende por quê. Ah, mas eu não entendo por que eu fui parar nesse emprego ou por que eu saí desse emprego. Eu não entendo por que eu conheci aquela pessoa se depois aquela pessoa ficou 2 dias da minha vida e nunca mais apareceu. Eu não entendo por que eu fui casada por anos e precisei me separar. Eu não entendo por que até hoje eu não casei. Eu não entendo. Então, assim, muitas coisas que não entendemos é porque a vida é um pouco diferente da escola. A gente entende primeiro a matéria para depois fazer a prova. A vida é um pouco diferente. A gente primeiro passa pela prova para depois entender aquilo que aconteceu, né? Então esse é o processo. As coisas vão acontecendo com a gente, já vamos passando pelas situações, já vamos passando pelas provas e lá na frente é que vamos entender.
entender por que aquilo tudo aconteceu. Mas claro, precisa de um exercício de autoconhecimento, um exercício de percepção. Então, esse trechinho aqui do Evangelho de João, ele fala disso, ele fala desse momento que Jesus já estava preparando, sabendo o que ia acontecer, ele já estava preparando ali os seus discípulos para que eles pudessem continuar o seu trabalho. Então, é nesse momento que ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, esse trechinho, ele fala dessa preparação. Sabe quando uma pessoa vai na frente e vai preparando o caminho, sabe? Eu vou 2 dias antes, porque aí eu já vou preparando tudo e quando vocês chegarem, já tá tudo pronto. Não tem essa coisa, vocês vão viajar para uma casa, mas a casa tá uma bagunça porque ela tá dois meses, porque ela tá 2 meses fechada. Então vai uma pessoa na frente, ou mais de uma pessoa, né? A gente já vai limpando a casa, a gente vai organizando as coisas, porque quando vocês chegarem já tá tudo direitinho. E aqui, né, a gente tá sempre fazendo essa analogia da casa mesmo, material, com essa morada na esfera espiritual. Então Jesus seria essa pessoa que já estaria indo na frente, preparando o nosso caminho. Preparando em que sentido? Mostrando o que precisamos fazer, nos dando as diretrizes, porque veja bem se não é isso. A gente reclama, mas que na minha vida nada tá dando certo, porque é muito sofrimento, porque é muita coisa errada acontecendo, porque olha o mundo como é que tá. Mas Jesus nos ensinou o que fazer. Ele disse o que a gente tinha que fazer. Nós é que não estamos fazendo. Então, ele preparou o caminho. Imagina aquela pessoa que eu falei um pouquinho antes, ela vai na frente, ela arruma a casa, ela deixa a casa maravilhosa e quando você chega, você entra com o sapato sujo, você sai jogando roupa por cima da cama, sai bagunçando tudo. A casa tá bagunçada porque aquela pessoa que foi na frente, ela não arrumou? Ou porque quando você chegou, você bagunçou? A gente, quando chega, bagunça tudo. Então, fica essa reflexão. Quando é falado aqui que Jesus vai na frente para preparar esse caminho, é porque ele vai nos dar os ensinamentos e cabe a cada um de nós acolher, receber e praticar esses ensinamentos para poder, como eu falei no início, aceitar Jesus na nossa morada. E é isso que ele fala aqui no finalzinho, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, o que é onde eu estiver? Dentro de nós. Se Jesus estiver dentro de nós, como? Através dessa prática dos seus ensinamentos, nós estaremos ali com Ele. Ou seja, no nosso estado vibracional. O meu estado emocional vai ser o mesmo porque eu vou estar bem, independente do lugar em que eu vai estar. E é isso que é falado aqui. E aí a gente pode trazer também para a coisa do sofrimento. O sofrimento existe, o sofrimento é real. Não é uma questão de romantizar e dizer que é tranquilo, eu não sofro porque eu já sou espírita, eu já tenho um entendimento. Não se trata disso, pessoal. Se trata de entender que o sofrimento é real, ele existe, dói, é difícil de enfrentar, mas é também um aprendizado. Se estivermos com Jesus no nosso coração, se aceitarmos Ele na nossa morada, essa caminhada ela consegue ser mais serena. Então não é tirar a nossa dor, não é tirar o nosso sofrimento, mas é permitir que possamos lidar com isso da melhor forma possível. E aí eu vou ler para vocês o texto que eu li hoje na leitura de harmonização, porque, como sempre, eu não sei se vocês percebem na leitura que é feita aí antes do Evangelho, que os temas eles se encaixam, né? Se encaixam principalmente com aquilo que a gente está precisando ouvir naquele dia e se encaixam com o estudo que vai ser feito. E hoje não foi diferente. Então, a leitura que eu fiz foi do livro Caminho, Verdade e Vida, que é até a sequência, né? Se a gente ler um pouquinho a mais o trecho que vem depois desse Evangelho de Jesus, ele vai falar, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é o nome até desse livrinho aqui, que é o livrinho da coleção Fonte Viva. E o texto de hoje foi Endireitai os caminhos, que ele diz assim:
Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Aí vem, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. É o que acontece com a gente todo dia, né? Quem não acorda, às vezes, nossa, hoje eu vou fazer acontecer, basta aquele desafio, aquele obstáculo surgir na nossa caminhada e já falamos, não vou fazer aquilo não vai adiantar. Para que eu vou começar a fazer isso? Ninguém vai gostar, ninguém vai querer, ninguém vai mudar mesmo. E aí vamos desanimando e vamos desistindo daquilo que poderia ser de grande ajuda. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Essa talvez seja uma frase que mais permeia os nossos pensamentos. Deus me abandonou, Jesus me abandonou. Eu peço tanto, por que tudo acontece com os outros e nada acontece para mim? E o pior, né, aquela visão de que porque tudo dá tão certo para os outros e nada dá certo para mim. Então precisamos ter cuidado com esse pensamento, porque vamos ter coerência, né, pessoal? Todos estamos aqui no universo, todos estamos compartilhando essa morada, uma das moradas, e Jesus teria preferidos? Será que ele teria irmãos prediletos para ajudar? É claro que não. É uma questão da nossa visão. É uma questão de saber ver os momentos e o processo de cada um. E principalmente o que é falado aqui no texto. Será que estamos acolhendo Jesus? Será que estamos pedindo para ele nos ajudar, mas estamos deixando que ele nos ajude? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Ou seja, onde está Jesus que não me ouve? Não compreendem que por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao nosso lado, todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Ou seja, ele vem nos dizendo que Jesus está o tempo todo ao nosso lado, o tempo todo mostrando o que deve ser feito. Mas será que estamos fazendo? Será que estamos amando, perdoando, compreendendo? É aí o momento que a gente precisa pensar. Para que alguém sinta a influência significadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Essa é uma questão também bem interessante, relacionada com aquilo que eu falei de apurar a sensibilidade. Quando percebemos o nosso mau humor, que estamos insatisfeitos com alguma coisa, estamos irritados demais, tem alguma coisa ali que precisa ser ajustada. Muitas vezes não é necessariamente a pessoa que está te irritando, o lugar que está te irritando, é porque tem algo ali por trás, tem um desconforto, tem uma ansiedade, tem uma preocupação que está dentro da gente. E é por isso que ele fala das sombras, tá? Porque não adianta você buscar ajuda, não adianta você... Tem gente que fala assim, eu vou viajar para tal lugar porque... se eu viajar vai ficar melhor. É claro que viajar é maravilhoso e com certeza ajuda, melhora o nosso estado de humor, mas não é viajar, não é mudando um lugar físico, lugar geográfico que vai resolver às vezes um problema que está dentro da gente. Então é por isso que ele fala pra gente ficar atento e endireitar os nossos caminhos. Tem a ver com a nossa postura diante da vida, a nossa conduta, como estamos caminhando. Sem endireitar os nossos caminhos, Jesus não vai conseguir nos ajudar. E pior, não vamos nem perceber que Jesus está nos ajudando. E é interessante quando ele fala, desfaz as sombras que te rodeiam. É como se realmente existisse uma névoa. O nosso estado vibracional, ele consegue produzir
uma névoa, uma espécie de cegueira e não conseguimos ouvir, né? E agora eu não estou nem falando de Jesus, a gente não consegue ouvir às vezes aquela pessoa que se aproxima da gente e quer dar uma ajuda, porque estamos amargurados, estamos sendo ali dominados por essas sombras. Então, pessoal, o estudo de hoje, né, ele fala dessas muitas moradas, a gente vai aprofundar mais nos próximos estudos desse capítulo, essa questão das moradas, essa questão da, como ele fala ali, né, dos diferentes estados da alma na erraticidade. Vamos ter oportunidade de aprofundar isso, mas hoje a reflexão que eu gostaria que ficasse para vocês é com relação a como estamos fazendo a escolha dessas moradas. Que moradas estamos escolhendo para habitarmos? E principalmente, estamos permitindo que Jesus possa entrar na nossa morada? Vamos pensar nisso, tá bom? Hoje a gente fica aqui com esse item 1, que é só o trechinho do Evangelho de João. Quem quiser ler na íntegra, tá? É só buscar lá no Evangelho. O Evangelho de João tá aqui, né? Ele mesmo fala, capítulo 14, versículos 1 a 3. Pode dar sequência nesse estudo, é uma leitura maravilhosa e pode também, como eu sempre falo, continuando aqui o estudo do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, dando sequência ao capítulo 3, para que a gente possa sempre aprender cada vez mais, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!